aquilo que será o descanso eterno. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a podermos aproveitar esta ocasião para fazermos um carregamento das nossas baterias espirituais. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a encontrarmos na comunhão contigo o fortalecimento da nossa fé, o crescimento espiritual do qual precisamos para que nos embates da vida possamos estar em condições de resistir e continuar a perseverantemente estarmos no caminho para a eternidade. Agradecidos somos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que tens feito por nós e colocamos em Tuas mãos os nossos problemas, as dificuldades da nossa vida e, em particular, todos aqueles nossos irmãos e amigos que neste momento estão tristes por quaisquer circunstâncias, consequências do pecado. Venha abençoar-nos neste momento de adoração, que o nosso coração esteja completamente aberto à Tua presença e à Tua influência. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, que seja um santo e abençoado sábado na companhia do Espírito Santo. E para isso também agradecemos às pessoas que se encontram através da internet, que tenham um sábado abençoado. Vamos então iniciar o nosso culto com o hino número 14. Agora vamos nos curvar para conversarmos com o nosso Criador. Estamos aqui felizes, Senhor, a Te louvar e Te adorar. E estamos gratos também, Senhor, por tudo o que Tu fazes por nós. Queremos Te agradecer pela esta semana que Tu nos dás, que nos deste, e Te agradecer também, Senhor, porque pusemos no nosso coração o desejo de estarmos aqui todos juntos para estarmos mais perto de Ti, para estudarmos, Senhor, a Tua palavra, ouvirmos, Senhor, a Tua voz esta manhã. E queremos Te pedir, Senhor, que o mensageiro que Tu escolheste esta manhã, que a mensagem que Ele nos vai transmitir, Senhor, possa fazer eco nas nossas vidas e que ela possa, Senhor, ter vindo de Ti, Senhor, e que
possa ser para nosso enriquecimento espiritual e que todos nós, Senhor, a possamos compreender. Abre, Senhor, a nossa mente, a Tua mensagem esta manhã. E também queremos te pedir, Senhor, que Tu possas ser com toda esta igreja, com cada elemento que a compõe, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas amarguras, com a sua tristeza também, Senhor, nestes momentos. Abençoa-nos a todos, Senhor. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu amor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos neste momento continuar a louvar o nosso Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vamos dar em primeiro lugar às crianças e depois aos adultos. Vamos orar. Bom e amado Pai, quero-te agradecer por todas as bênçãos que tu nos dás, Senhor. Vem abençoar estes dízimos e ofertas para o bem da tua obra. Tudo o que eu te peço em teu nome. Amém.
as pessoas escolhidas para vos contar a história. Como? Bom, então vamos lá. Vamos sentar. Aí tem lugar, assim mais à frente. Então pronto. Bem, hoje vos trouxe a história de Jó. Eu achei realmente esta história muito bonita. Eu espero que vocês gostem. Bom, Jó era um homem muito rico. A sua riqueza, pronto, não consistia em ouro nem prata, mas tinha muitos animais. Tinha também muitos servos em que, pronto, para o ajudar a cuidar desses animais. Ele também era um homem muito generoso. Deus dá-nos a riqueza ou dá-nos posses para que nós realmente possamos também ajudar outros. Ele orava muito pela sua família e tinha muitos filhos. Vocês já viram? Ele tinha 10 filhos. Eram muitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha estes filhos todos. Mais um ali atrás. Já viram? E então, ele orava muito pela sua família. Era um bom marido e um bom pai e cuidou muito dos seus filhos. Jó, Deus estava muito contente com Jó, porque ele fazia a sua vontade. Portanto, ele tinha aquela fortuna, era rico, não é? E partilhava com aqueles que necessitavam. Certo dia, Satanás, o inimigo de Deus e de todos aqueles que lhe obedecem. Satanás, pronto, é aquele que nos tenta e que nos ajuda a fazer o mal. Ele foi à presença de Deus e começou a dizer a Deus, acerca de Jó, disse assim: tu viste o meu servo Jó, como me é fiel e me obedece? E então Satanás disse assim: pudera, pois tu encheste ele de riqueza, deste-lhe muitos bens, pudera, ele está muito bem, tira-lhe tudo e verás como ele já não te obedece. Então, sabem? Deus deu permissão a Satanás de fazer mal a Jó. Ele tinha muitos animais. De um momento ao outro, ele fez com que houvesse uma tempestade e lá foram os animais todos. Também caiu uma tempestade em casa de um dos filhos de Jó, que eles costumavam se reunir para... quer dizer, faziam festas juntos. Já eram adultos e cada um tinha a sua casa e reuniam-se para festejar. Então Satanás também fez cair uma grande tempestade e os filhos todos de Jó morreram. Já viram? Aquilo que realmente Satanás fez. E então, vocês o que é que acham que Jó fez? Jó o que é que disse? Jó continuou fiel ao Senhor. Ele disse: Deus me deu e Deus me tirou. Claro que ele ficou muito triste, já imaginaram? De um momento ao outro tinha muitos filhos, ficou sem nenhum, ficou sem muitos servos e também ficou pobre. Então Jó disse assim: Deus me deu e Deus me tirou. Louvado seja Deus. Olha, Satanás novamente foi à presença de Deus e disse assim: pois Jó ainda está bem de saúde, toca-lhe na saúde e então verás se ele continua a te servir. Então Satanás pôs uma doença terrível em cima de Jó. Foi de cima a baixo. Aqueles que se metem com Satanás, ou Satanás quando faz as coisas, é mesmo em grande. Já viram de um momento ao outro, quase de um dia ao outro. E Jó então ficou muito doente, muito doente. A sua esposa chegou ao pé dele e disse: então, já viste o que Deus te fez? Foi Deus que fez aquilo a Jó? Não, não é verdade. Pois, não foi Deus que fez isso a ele. Então, ele estava muito doente. E pronto. Então, a sua mulher disse assim: ainda vais continuar a ser fiel a Deus depois de que Deus te fez? Ele disse: vou sim. Tu tens de tomar muito cuidado. Eu vou continuar a confiar no Senhor. E Jó foi realmente fiel a Deus, dizendo: Deus me deu e Deus me tirou, louvado seja Deus. Jó tinha a noção de que tudo aquilo que ele tinha sido Deus que lhe tinha dado. Aqui.
E Satanás, pronto, dele, foi o quê? A sua esposa até lhe disse, já viste? E os seus amigos, olha, como ele estava em grande sofrimento, vieram 3 amigos para consolá-lo. Eles estiveram lá, calados, a ver o sofrimento dele tão grande. E passaram-se alguns dias, foi 7 dias. Só que chegou ao fim desse tempo, eles disseram assim, não há maneira dele ficar curado, não há maneira dele ficar bom, com certeza que ele tem algum pecado grave e que não confessou. E então, em vez de o ajudarem, começaram a duvidar dele. Começaram a dizer, tu de certeza tens um pecado muito grave que deves confessar a Deus. E começaram a questionar a sua fidelidade para com Deus, lhes dizendo, portanto, arrepende-te. Nós não acreditamos que tu estejas sem pecado. E um deles até disse, Deus é tão grande e poderoso que tem tanta coisa para fazer que nós já não sequer se deve se lembrar de ti. Já viram o que é que os amigos dele fizeram? Então disse-lhe Jó, eu não cometi nenhum grande pecado, nem acredito que Deus se esquecer de mim, mas ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Já viram? Quando se passa alguma coisa triste na nossa vida, ou quando somos ricos e ficamos pobres, nós temos de confiar sempre em Deus e que Deus nos ama e que nos guarda. Então, vocês acham que Deus tinha abandonado Jó? Não, não é. Quem foi que provocou aqueles problemas todos em Jó? Satanás, não é? O mal. Aqui. Deus ficou zangado com os amigos que se diziam amigos de Jó. E então, quando nós estamos a passar momentos difíceis, Deus nunca nos abandona. E vocês sabem o que é que Deus fez a Jó? Sabem o que é que Deus fez? Não sabem. Curou-o, sim senhora. Deus curou-o. Curou-o e deu-lhe o dobro da riqueza. Já viram? Jó era rico, ficou sem nada e Deus deu-lhe o dobro da riqueza. Como os seus filhos tinham morrido, vocês sabem o que é que Deus fez com ele também? Deu-lhe novamente mais 10 filhos, que eram 7 rapazes e 3 raparigas, que eram os jovens mais lindos sobre a terra. Jó, então Deus disse, sabem que Deus deu-lhe o dobro e foram, sim, Deus disse a Jó que orasse pelos seus amigos. Viram? Eles foram lá para consolá-los, e consolar Jó, e depois duvidaram da sua integridade. Então Deus ficou muito zangado com esses amigos, então pediu a Jó que orasse por ele. Jó ia continuar, Deus deu-lhe essa riqueza, porque Jó ia continuar a ajudar os pobres e necessitados, fazendo o que era correto. Deus recompensar a Jó pela sua fidelidade. Vale a pena nós servirmos a Deus, seja qual for a situação em que nós estejamos. Tá bom? Vocês que tenham um bom sábado, venham para os vossos lugares e portem-se bem. Tá bom? Deus nos ama a todos e nunca se esquece de nenhum de nós. Vamos então... It's nice to be here in Madeira. This is second Sabbath here. É muito agradável estar cá na Madeira pela segunda vez. É o segundo sábado que eu cá estou com a minha esposa. I am from Adventist home.
é de uma família adventista na Finlândia I am song evangelist. e ele é compositor de músicas em finlandês. Yes, and I work also in Finland, pastor work. E trabalha também um pouco como pastor, trabalho de pastor na Finlândia. In Lapland, you know, this place is Kemi and Tornio. E é perto na Lapónia, que é perto do... Yes, Lapónia. all right. Na Finlândia, na parte de cima, onde vive o Pai Natal, mais conhecido. We live in 50 kilometers from Helsinki. Vive a 15 km de Helsinki, a capital da Finlândia. We love Jesus so much. How much you? Ele está a perguntar, Like this. ele ama Deus com este cumprimento. E vocês, como é que amam a Deus? All right. I have made 13 CDs. Já fez 13 CDs. They are not only my sing. Não fez sozinho, mas fez em participação. I do melodies and give to artists them songs, and I have one song book also. Ele compõe as melodias e as pessoas cantam também as melodias dele. My last CD is gold CD. O último CD foi um CD Gold. Vendeu não sei quantas unidades, mas até Over chegar ao Gold. 10,000, yes. 10 mil unidades. All right. But now I'm not work anymore because I have cancer, so... Ele deixou de trabalhar porque neste momento tem uma doença, sofre de cancro. But I made songs, and this song you know. Ele vai cantar uma música que nós conhecemos e continua a fazer músicas. I love this song very much. Ele ama esta música e espero que vocês gostem também. Thank you, sir. Päivä vain ja hetki kerrallansa. Turvanain on Isä taivainen. Kuljenhan mä hänen johdollansa. Miksi mielein oisi murheinen? Niin kuin hellä Isä meitä johtaa, antain meille voimaa päivittäin. Ilon tuskan kaiken mikä kohtaa, meille aina kääntää parhain päin. Päivittäin hän apuansa antaa, armonsa on mulle uusi ain. Taakat huolet eestäni hän kantaa, oppaanaani kulkee rinnallain. Mua hellin hoiva Isä armain, aartenansa suoja ainiaan. Niin kuin on sun päiväs, niin on voimas. Sanassaan on Herra luvannut. Auta siis mun Herrain, että voisin lupauksista täysin luottaa vain. Uskollinen, että aina oisin sanas säilyttäen ohjenain. Auta mua kaikki ottamaan kädestäsi, Isä armainen. Johdollasi aina kulkemaan, mä
paranani koti taivainen. God bless you. Thanks. Acho que toda a igreja tem que agradecer a este nosso irmão e à igreja lá onde eles estão. Um grande abraço da igreja do Funchal, porque foi realmente uns momentos em que tenho a certeza que os céus se abriram para ouvir esta melodia. Nós, eu e muitos irmãos, não percebemos a letra totalmente, mas tenho a certeza que chegou aos céus e ao fundo do nosso coração. E agora, para darmos continuidade ao nosso culto, vamos abrir a Bíblia para a leitura em Isaías. Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não poder ouvir. Amém. Queridos irmãos e amigos, é bom podermos estar aqui. Mas também é verdade que, muitas vezes, os motivos que nos trazem até este lugar são, por vezes, motivos que nos levam a buscar de Deus o conforto e o consolo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Certamente, nesta altura, muitos de nós estamos moderadamente ou profundamente ansiosos com lutas e problemas que temos na nossa vida. E nós vamos abrir a palavra de Deus. Vamos continuar a adorar o Senhor através do estudo da sua palavra. E para que nós possamos ter condições de ouvir o que Deus nos tem a dizer, eu gostaria de poder orar por si e consigo neste momento, meu querido irmão e amigo, pedindo ao Senhor que tome cada um dos problemas que está no nosso coração, que os possa tomar em suas mãos, de forma que agora se faça calma, se faça paz no meio da tempestade, para que o nosso coração esteja completamente sintonizado em Deus. Você, neste momento, querido irmão e amigo, que está triste, coloque nas mãos de Deus as suas lutas, os seus problemas. Ore comigo. Querido Pai que estás nas alturas dos céus, queremos pedir-te, Senhor, que não só nesta sala se faça silêncio, mas sobretudo no nosso coração. Que o grito de ansiedade, de sofrimento ou de dor que temos neste momento, que aquela preocupação que teima em manter-nos tristes e ansiosos, que neste momento, Senhor, possa ser levada em Tuas mãos para longe de nós. Que neste exato instante nós possamos viver um oásis espiritual neste dia. Que no tempo da nossa vida, Senhor, este seja a ocasião de estarmos face a face contigo, de ouvirmos aquilo que Tu tens para nos dizer e de podermos estar de tal forma serenos e tranquilos que no nosso coração
apenas possamos ouvir a Tua voz. Bondoso Senhor, também te queremos pedir que a todos nós, inclusive aos pequenininhos, Tu possas dar a disponibilidade para Te escutar, para que a Tua palavra não possa ter qualquer perturbação ao ser trazida até nós. Ajuda-nos a estarmos serenos e a podermos, Senhor, com carinho, ouvir aquilo que Tu tens para nós nesta manhã. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cada vez mais, as exigências profissionais que temos na nossa vida fazem com que os nossos níveis de rentabilidade e de produtividade sejam maiores. Ou é o nosso patrão, ou é a própria exigência das circunstâncias que nos obrigam a trabalharmos cada vez mais e de forma mais eficiente. Os jovens na escola têm cada vez que aprender mais coisas. Eu hoje, se voltasse ao 12º ano, provavelmente reprovaria, porque na altura em que fiz o último ano do ensino fundamental, não se aprendia tanta coisa como hoje os meus filhos estão a aprender. O mundo está cada vez mais exigente. Nós, inclusive, na nossa vida pessoal, temos cada vez mais exigências. A tecnologia tira-nos a privacidade. Temos telemóveis, temos computadores, temos equipamentos que, para onde nós vamos, nós podemos estar conectados com montes de pessoas, com montes de coisas, com montes de compromissos. E isto, muitas vezes, tira-nos o tempo para a nossa experiência espiritual com Deus, para a nossa família, para o convívio social, mas, sobretudo, tira-nos o tempo para vivermos conosco mesmos. Queridos amigos, qual é a resposta de Deus para esta perturbadora circunstância? Como é que Deus pode ajudar os seus filhos no mundo em que vivemos a poderem ter uma vida de qualidade? Esta é a grande resposta que Deus tem para nós nesta manhã. Gostaria de vos convidar a abrirem a vossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. É interessante que a resposta para este problema da humanidade já está disponível desde o início da história da Terra. A solução para a vida extremamente preenchida, como o ser humano sempre tem a tendência de buscar. Diz Gênesis capítulo 2, do verso 1 em diante. Assim os céus e a terra e todos os exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A Bíblia mostra-nos que Deus, justamente no primeiro final de semana da história da Terra, Deus vai fazer com que, do tempo do qual Ele era Senhor, Deus vai separar um momento para estar com as suas criaturas. Notem que Deus não estava cansado, porque Deus é a origem de todo o poder. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus descansou, a palavra Shabbat, em hebraico, significa não só descanso, mas tem a acepção de convívio, de estar junto com alguém. Então, a Bíblia mostra-nos que Deus, quando toma tempo, naquele primeiro sábado da história da criação, Ele na realidade tira tempo para estar com as suas criaturas recém-criadas, com os seus bebês, Adão e Eva. O sábado, queridos amigos, foi criado por Deus para que as relações pudessem ser cultivadas, para que pudéssemos resgatar aquilo que muitas vezes perdemos no convívio com os nossos filhos.
no convívio com os nossos amigos, na presença, no desfrutar da presença das pessoas a quem amamos ou a quem deveríamos amar. A Bíblia diz-nos que Deus, além de descansar no 7º dia, também abençoou este dia. Na verdade, uma bênção é como se fosse um presente. E Deus presenteia a humanidade, Deus presenteia o homem, Deus presenteia toda a raça humana com um dia para que este dia pudesse efetivamente ser um oásis no meio da semana. Um tempo especial no meio do tempo de vida que Deus tinha dado ao ser humano. E Deus então oferece a Adão, a Eva e a todos os seus descendentes, oferece este tempo especial, que deveria ser efetivamente um presente, deveria ser algo visto como uma dádiva especial de Deus para os seus filhos. E o terceiro fator que nós encontramos em Gênesis capítulo 2 é que Deus santifica este dia. Deus toma este dia e o separa para uma função toda especial. É o dia em que a humanidade deverá não só desfrutar do convívio uns com os outros, mas deverá desfrutar acima de tudo da presença e do convívio com o próprio Deus. Meus queridos amigos, entendem como Deus é sábio, a ponto de poder oferecer, muitos anos antes da complexidade em que a vida adquiriu hoje nos nossos tempos, muito tempo antes da tecnologia altamente desenvolvida como aquela que nós temos nos nossos tempos, Deus já providenciou um tempo para que a humanidade pudesse ter aqui justamente algo de especial para garantir a qualidade do seu relacionamento com Deus. Primeiramente, Deus dá-nos o exemplo, Ele descansa. Depois, Deus presenteia-nos com um dia especial. E Deus ainda mais faz, separando um tempo para um relacionamento privilegiado da humanidade com o seu Deus, da criatura com o seu Criador, daqueles que precisavam com aquele que tudo tinha, ou com aquele que tudo tem. Bem, mas muitas pessoas, por vezes, quando estudam a Bíblia, muitos cristãos sinceros e genuínos, muitos cristãos autênticos que vivem a religiosidade de uma forma muito sincera, eles dizem que o sábado não deve mais ser guardado. Será que efetivamente, dizem alguns, o sábado deve continuar a ser obedecido, deve continuar a ser guardado por cristãos modernos, visto que esta foi uma dádiva para o povo judeu? Talvez a questão não esteja nesta pergunta, mas sim, será que o sábado foi dado apenas aos judeus? O que é que a Bíblia tem a dizer-nos a respeito deste assunto? Gostaria de convidar-vos a abrirem a sua Bíblia agora, no livro de Gênesis, mas no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, e nós vamos ver o verso 5. Gênesis, capítulo 26, o verso 5, fala-nos a respeito de Abraão. Na verdade, Deus estava a ter uma conversa com o seu filho Isaque. E Deus diz a Isaque algo a respeito de Abraão. Gênesis capítulo 26, o verso 5. E vejam agora, meus queridos amigos, se temos aqui algum motivo para acreditar que a lei de Deus tivesse sido dada apenas ao seu povo, o povo de Israel, ao povo judeu. Notem o que diz aqui. Portanto, Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandados, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Notem que interessante é que Abraão não era propriamente um judeu. Abraão era um caldeu. Abraão, neste momento, era um representante de toda a humanidade. É verdade que ele vai ser o pai de uma nação. Mas, neste momento, Abraão representava toda a humanidade. E Deus diz que Abraão obedeceu à sua voz, obedeceu a todos os seus mandados, a todos os seus preceitos, a todos os seus estatutos e todas as suas leis. Não há motivo nenhum para deixarmos de acreditar que entre todas as regras, todas as recomendações que Deus tinha dado a Abraão, não estivesse também a de guardar o dia de sábado. Mas alguém pode dizer assim, não, mas o sábado só foi dado na época do Sinai. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 16. Vamos ver se é exatamente isto que a Bíblia nos mostra. Êxodo capítulo 16, e vamos ler aqui alguns versículos que nos mostram até que ponto Deus tinha como intenção mostrar ao seu povo alguma coisa a respeito deste dia. Notem que para Deus
obediência é sinônimo de fidelidade. Êxodo capítulo 16. E nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Êxodo capítulo 16, o verso 4 e o verso 5. Meus queridos, se alguém perto de si não tem uma Bíblia, por favor, aproxime-se para que esta pessoa também possa acompanhar a leitura deste texto. É muito importante que todos nós possamos ver este assunto. Alguns podem dizer, mas pastor, eu já conheço esta questão. Mas sabem, é importante que nós possamos ver mesmo aquilo que já conhecemos. Êxodo capítulo 16, o verso 4 e o verso 5. São os versos que vamos ler agora. Acompanhem então. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Interessante. Por que Deus estava a dar o maná? Por que Deus estava a oferecer ao povo de Israel pão vindo diretamente do céu? Será que era apenas para saciar a fome das pessoas? Não. É interessante que Deus diz, eu estou a dar isto porque tenho como intenção verificar algo mais. Não esqueçam de uma coisa muito importante. Aquele povo fazia cerca de 1 mês e meio que estava fora do Egito. Eles tinham passado cerca de 4 séculos a viver no Egito. Boa parte desse tempo eles tinham sido escravos. Boa parte desse tempo eles tinham vivido sob a orientação, sob a direção do faraó, do rei do Egito. Eles não tinham sido senhores do seu próprio nariz. Eles não tinham tido condições de fazer as suas próprias escolhas. Eles não eram donos da sua própria vontade. Eles estavam a viver há 1 ano, há cerca de 1 mês e meio, a experiência da liberdade. 1 mês e meio não era suficiente para lhes ensinar o que durante cerca de 400 séculos eles deixaram de aprender. Não era possível ensinar numa única semana aquilo que uma geração inteira tinha sido forçado a viver. Conhecem a história do elefante? Talvez. Conta-se que um pequeno elefante capturado na selva africana foi levado ainda bebê, foi levado para um circo. Este circo andou pela Europa toda e este elefante, desde pequeno, recebeu na sua pata um anel de metal que estava preso a uma corda que, por sua vez, estava espetado no chão por meio de uma estaca. Enquanto o bebê elefante era pequeno, ele não conseguia soltar-se daquele anel e da corda, porque a estaca e a corda eram mais fortes do que a sua força de bebê elefante. À medida que o bebê elefante cresce, ele vai adquirindo cada vez mais força, mas ele continua preso ao mesmo anel, à mesma corda e à mesma estaca. E embora o elefante não seja mais bebê e ele tenha força para facilmente puxar com a sua poderosa perna a estaca e arrancá-la do chão e ser livre, ele não o faz. Porquê? Porque ele continua a acreditar que aquela estaca é suficientemente forte para o manter preso. Meus queridos amigos, não esqueçam de uma coisa. Deus dá-nos a sua lei para que nós sejamos livres. Vamos continuar a ler. Verso 5. E acontecerá, Êxodo capítulo 16, verso 5. E acontecerá que ao 6º dia que prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem cada dia. Na verdade, a história nós a conhecemos. O povo de Israel tinha acabado de sair do oásis de Elim, um lugar fantástico onde existiam cerca de 70 palmeiras e 12 fontes de água. Eu gostava de contar aos meus alunos do 5º ano que o oásis de Elim era um grande parque aquático onde Deus tinha dado a oportunidade do povo de Israel passar uma semana inteira. Imaginem, um parque aquático para aquelas pessoas que tinham durante tanto tempo vivido escravizadas, trabalhando no meio da lama, carregando tijolos, cortando feno. Quem corta palha sabe como a palha, o pó da palha coça no corpo. Agora ali estava aquele povo, a viver num lugar que era um pequeno oásis, um lugar paradisíaco, onde eles não tinham que trabalhar, onde eles eram senhores do seu tempo. Mas, meus queridos amigos, Deus também queria ensinar aquele povo a usar a liberdade com responsabilidade. E no momento em que Deus lhes dá o pão, Deus quer ensinar-lhes a gestão do tempo. Porque uma das coisas mais desagradáveis para uma criança, para um jovem, quando está de férias, é não saber o que fazer com o tempo livre que tem. As crianças ficam entediadas, ficam frustradas.
E então, Deus queria ensinar àquele povo a gestão do tempo. Mas notem uma coisa muito interessante. Vamos pular agora. Deus então vai fazer com que o povo de Israel receba pão todos os dias. E cada pessoa devia colher apenas uma tigelinha, um homer. A quantidade suficiente para alimentar cada pessoa deveria ser colhida diariamente. Se colhessem mais do que isso e sobrasse de um dia para o outro, cheirava mal, criava bicho. Era extremamente desagradável o cheiro nauseabundo que se formava dentro da tenda. O maná podre era de um cheiro horrível. Mas, excepcionalmente, à sexta-feira, o maná que sobrasse para o dia seguinte, ou o maná que fosse colhido a mais para o dia seguinte, não se estragava. Pelo contrário, continuava com um sabor e com um cheiro exatamente igual, como se tivesse acabado de ser colhido. Deus queria ensinar alguma coisa ao seu povo. Queria ensiná-los o uso responsável da liberdade. E não esqueçam, meus queridos amigos, a segunda grande lição que nós aprendemos do sábado é que ele é o selo da liberdade. Nós somos livres. E somos livres porque temos condições de, durante a semana, escolhermos um dia, separarmos um dia para estarmos com o nosso Deus. Este dia foi preparado por Deus para os seus filhos. É um presente que Deus nos dá. E nós somos livres porque temos condições de usar estas horas para estar com o nosso Criador. O verso 26, acompanhem comigo a leitura do verso 26 até o verso 30. Verso 26 diz: 6 dias o colhereis, mas ao 7º dia é o sábado, e nele não haverá. Aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Notem, o que estava aqui presente era um preceito que Deus queria que o povo entendesse, que o povo aprendesse. O verso 29 diz: vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, e cada um fique no seu lugar, para que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E assim repousou o povo no 7º dia. Meus queridos amigos, que capítulo nós estivemos a ler aqui? Que capítulo estivemos a ler aqui? Capítulo 16. Deus vai dar os 10 mandamentos no capítulo 20. Ou seja, vários meses antes dos 10 mandamentos serem dados, o povo de Israel tem esta informação, ou tem este preceito. Sabe o que é que isto me ensina? É que o povo de Israel não estava a ser apresentado à realidade, ao mandamento do sábado apenas naquela ocasião. As pessoas conheciam, as pessoas entendiam por que razão é que na sexta-feira deveria ser colhido 2 porções de maná, para que no sábado não precisassem colher. O fator miraculoso do maná que não se estragava de sexta para sábado era apenas um fator de reforço pedagógico para que o povo compreendesse que aquele dia não era mais um dia, era um dia especial. Sabem, há pouquinho, na classe bíblica, naquela classe especial onde nós temos a oportunidade de conversar com uma série de pessoas extremamente interessantes. E gostaria um dia, já agora, de vos apresentar. Não vamos fazê-lo hoje, porque eu não pedi autorização, mas um dia gostaria de vos apresentar cada uma das queridas pessoas que têm estado naquela classe bíblica, onde a irmã Maria do Carmo e eu estamos a estudar a Bíblia ao sábado pela manhã. Um dia desses vamos trazer aqui à frente as pessoas, mostrá-las, elas vão poder partilhar um pouquinho convosco das coisas bonitas que têm aprendido e das coisas fantásticas que elas me têm ensinado a mim e a irmã Maria do Carmo também. Mas hoje de manhã nós falávamos justamente sobre isso. Falávamos sobre o sábado, o que a Bíblia ensina sobre o sábado. Sabem, há uma coisa muito interessante. Se nós começarmos a receber os presentes de aniversário num dia completamente diferente daquele que é o nosso aniversário, eu acho que nenhum de nós vai ficar muito satisfeito. Vamos imaginar que eu faço anos no dia 1 de janeiro. E no dia 30 de novembro, alguém me vem entregar presentes. Certamente não tem nada a ver. Ou alguém me quer entregar presentes no dia 27 de fevereiro. Não tem nada a ver se eu faço anos no dia 1 de janeiro. A questão é que muitas vezes nós queremos fazer isto com Deus. E sabem, o mais interessante disto é que cristãos sinceros e autênticos querem fazer isto com Deus. Deus pediu-lhes que o nosso dia
de encontrarmos com Deus fosse o sábado, o 7º dia da semana. Mas alguns acham que talvez o primeiro seja mais conveniente. Bem, será que a Bíblia tem mais alguma coisa a dizer-nos sobre o sábado? Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 56. Isaías, capítulo 56, mostra-nos uma coisa extremamente interessante. Mostra-nos a universalidade do sábado, mostra-nos a globalização e a democratização do dia de descanso. Isaías, capítulo 56, e nós vamos ler os versos 4 em diante. Isaías 56, do verso 4 em diante. Olhem o que o profeta Isaías aqui diz. Antes de lermos o verso 4, vamos ler o verso 2. Isaías 56, verso 2 primeiro. Diz assim: Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto. O que é isto? Vamos ver. Que se guardar de profanar o sábado e guardar a sua mão de perpetrar algum mal. O verso 4 diz o seguinte: Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhendo aquilo que me agrada, abraçam o meu concerto. Algumas Bíblias dizem, recebendo a minha aliança. Os eunucos são aqueles que não podem ter filhos. E a Bíblia tem uma promessa especial. Deus tem uma atenção especial para estas pessoas que não podem ter descendência, não podem desfrutar da experiência de ter filhos. Estes haverão de ser alvo da bênção da aliança de Deus, através justamente da guarda do sábado. O verso 6 diz: Os filhos e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o seu nome, o nome do Senhor, sendo deste povo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Mais uma vez a ideia de o sábado associado ao concerto bíblico. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Queridos amigos, alguém pode dizer que o sábado é apenas uma prática religiosa judaica? Não. Não existe nada mais equivocado do que isto. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra, na verdade, na realidade, o que a Bíblia nos mostra é que o fator de coesão que Deus sempre quis entre toda a humanidade foi que as pessoas, onde quer que estivessem, qualquer ponto geográfico que fosse, qualquer coordenada GPS que fosse a sua, eles estariam juntos num único propósito, adorando a Deus no mesmo dia. Meus queridos amigos, não há nada mais satisfatório do que eu saber que, neste momento, independentemente do fuso horário, pelo mundo afora, estão pessoas a adorar ao Senhor, porque para elas é sábado e é dia de adoração. O sábado é um fator de unidade mundial, é um fator de unidade global. Mas acompanhe comigo a leitura que já há pouquinho foi feita pela irmã Paula. Vamos a Isaías, capítulo 58, e vamos ler novamente o que este texto nos diz a respeito da forma como o sábado pode ser também um restaurador de paradigmas de crescimento espiritual. Isaías capítulo 58, agora vamos ler o verso 12 em diante. Olhem só. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarão os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Notem, Isaías está aqui a reproduzir as palavras de Deus como garantia de que aqueles que forem observadores do 7º dia como dia de descanso serão restauradores de antigos valores, serão
regeneradores, serão pessoas que estarão de alguma forma a restaurar, a dar importância a ideias que antigamente foram derrubadas, que antigamente foram destruídas, que antigamente foram deixadas para trás. E vejam, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Mas que dia é este, afinal? Um dia em que eu não posso fazer o que quero? O dia em que eu não devo fazer aquilo que desejo? Um dia em que, inclusive, as minhas conversas devem ser diferentes? Que dia é este? Bem, mas continuemos a ler. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Se nós não nos deleitamos naquilo que gostamos, então como é que nós nos vamos alegrar? O que a Bíblia nos está aqui a dizer, o que o Senhor claramente está a dizer assim, meu querido amigo e irmão, e eu gostaria que neste instante cada um pudesse prestar muita atenção, porque é este o ponto principal que Deus lhe quer transmitir. O que Deus lhe está a dizer, meu querido irmão, é que neste dia Deus quer lhe dar algo muito mais especial que durante a semana, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nós não conseguimos ter. Durante a semana nós falamos sobre os nossos assuntos, labutamos nos nossos projetos, mas no sábado Deus quer nos fazer cavalgar nas alturas. Deus quer nos dar as bênçãos da herança de Jacó. Deus, no fundo, quer fazer o quê? Sabem o quê, meus queridos? Deus quer nos fazer ver a vida sob um paradigma diferente. O que é isto? Deus quer fazer-nos ver as coisas numa realidade alternativa àquela que nós estamos normalmente habituados a ver. É simples. Sabem que o sábado lembra-nos a nossa criação. Meu amigo, eu não sou resultado da evolução de uma célula que se transformou num peixe, que se transformou num réptil, que se transformou num mamífero quadrúpede, depois num primata que finalmente deu origem ao homem. Ao longo de milhões e milhões de anos. A minha origem não é esta. A minha origem, o meu pai, foi feito pelas próprias mãos de Deus. E no momento em que estava quase tudo pronto, Deus sopra carinhosamente o fôlego da vida naquele que foi o meu primeiro ancestral. O sábado a mim lembra-me o primeiro dia que Deus passou com Adão e Eva. O primeiro dia inteiro que Deus passou com eles. O sábado a mim lembra-me que eu sou livre. Que eu posso ser senhor, inclusive, do tempo que Deus me dá. Que eu não preciso viver escravizado debaixo de uma montanha de responsabilidades, de trabalho, de estudos. Que eu não preciso viver conectado permanentemente à tecnologia que me tira a privacidade, que me faz apenas ligar a coisas humanas, a coisas terrestres. O sábado lembra-me que eu, inclusive, não sou deste mundo, mas de um mundo superior. Um mundo onde nós vamos para sempre estar com o nosso Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 66. Leia comigo, por favor, Isaías 66, versos 22 e 23. O sábado lembra-me que no meio das lutas deste mundo, um dia eu haverei de viver eternamente com o meu Deus. Querido, se neste momento você está a passar por dificuldades financeiras, um dia você não as terá. Se neste momento você se sente incompreendido e injustamente tratado de forma má por alguém a quem você ama ou a quem você amou, acredite, um dia isto passará. Se você perdeu alguém a quem amava, acredite, um dia
você estará bem perto dessa pessoa novamente. Isaías capítulo 66, verso 22 em diante diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos amigos, hoje nós estamos aqui a celebrar a vida eterna que Deus nos quer dar. O que nós hoje estamos aqui a fazer, meus queridos amigos, é viver antecipadamente, pela fé, a certeza de que um dia vamos viver para sempre com Deus. Hoje, nós estamos a viver a liberdade. Estamos a celebrar a nossa origem. Estamos a garantir ou a demonstrar que acreditamos na nossa salvação e na salvação eterna. O que Deus te convida, meu amigo, hoje, o que Deus nos convida hoje, meus irmãos, é desfrutarmos antecipadamente aquilo que Ele nos quer oferecer na eternidade. Hoje temos esta oportunidade. Aproveitemo-la. Aprendamos efetivamente como desfrutar este benefício. Esta meditação não termina aqui. Embora ela vá se encerrar neste instante, ou dentro de instantes, mas esta meditação tem uma segunda parte, que vamos ver noutra ocasião, efetivamente, como é que podemos usar de forma adequada esta bênção, que é o sábado como repouso divino. E nessa altura vamos tentar responder, biblicamente, algumas das perguntas que muitos têm a respeito do que é lícito, do que é adequado fazer-se ou não fazer-se no sábado. Mas hoje, Deus quer nos deixar bem clara a ideia de que o sábado mostra-nos a nossa origem, mostra-nos a nossa condição de livres, de homens livres e mulheres livres, e mostra-nos a salvação que um dia nós haveremos de desfrutar quando Jesus Cristo nos vier levar para si. Agradecemos ao Senhor pela grande misericórdia que Ele tem conosco. Que o Senhor nos ajude a vivermos com alegria as horas deste sábado, desfrutando aquilo que Ele tem para nos dar na eternidade. Amém. E vamos terminar o nosso culto desta manhã cantando o hino número 527, Sábado do Meu Senhor. De cantar um hino ao sentir-me cercar-me o mal, ao vagar qual peregrino para o lar celestial. Mas real prazer no canto sinto ao dar o meu louvor, e ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Que prazer ouvir as vozes, coros mil angelicais, dores visas mais atrozes, logo não as sinto mais. Mas real prazer no canto sinto ao dar o meu louvor, e ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Ouça a voz da
Querido Deus, obrigado, Pai, pela bênção que é termos este tempo à parte para estarmos contigo. Talvez, Senhor, não o tenhamos valorizado tanto quanto devíamos até este momento. Talvez ainda muitos de nós precisemos compreender a grandiosidade da bênção de termos este dia para estarmos em comunhão contigo. Mas, bondoso Senhor, ajuda-nos a fazermos o percurso espiritual de forma a compreendermos a santidade e a grandiosidade deste privilégio. Bondoso Pai, esteja com cada crente, com cada irmão, com cada amigo, que Tu possas, bondoso Senhor, ajudar-nos a compreender tudo aquilo que Tu efetivamente nos queres mostrar. Te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.